estamos com 3-1 discutindo a morte de Osama Bin Laden. Participam da conversa o professor Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Clarita Costa Maia, consultora do Senado Federal e membro da Academia Brasileira de Direito Internacional, e José Romero Pereira Júnior, mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Católica de Brasília. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Qual o sentimento que a morte de Osama provoca nas pessoas e principalmente nos norte-americanos? E aí, professor Vidigal, o que você acha disso? Olha, eu acho que a sensação de alívio deve ter predominado nos corações americanos. A sociedade norte-americana, ela tem consciência, pelo menos a maior parte das pessoas, tem consciência da função da presença dos Estados Unidos em vários pontos do mundo, inclusive em termos militares. Quando morre um soldado americano fora do país, há essa compreensão de uma função de defesa da pátria. E em relação aos atentados do 11 de setembro, a dor foi profunda. E é natural, então, que agora venha esse alívio para quase a totalidade dos americanos. Existe um outro elemento também que eu acho importante a gente considerar, que tem a ver com a própria constituição da sociedade americana mesmo. Não só esse sentido de função a cumprir, de papel a desempenhar no mundo, mas a sociedade americana ela se constituiu a partir da ideia de que uma parte legítima do processo de superação da dor, quando ela está vinculada ao crime, passa pela execução. Não só a existência de pena de morte nos Estados Unidos simboliza isso hoje, né? É o processo de encerramento, de fechamento das questões para eles, mas também isso fica muito bem simbolizado em todos esses filmes de cowboy que a gente vê e que colocavam lá, né, procurado vivo ou morto, que foi reprisado com o próprio Osama Bin Laden, né, uma vez que se atribui a ele os atentados de 11 de setembro de 2001, o FBI e o governo americano emitem uma ordem dizendo, olha, tem uma recompensa de 25 milhões de dólares e é procurado vivo ou morto. Né? Isso faz parte, então, da maneira como a sociedade americana também, aparentemente, enxerga o processo de liquidação da questão, de uma certa forma, né? De encerramento. E, nesse sentido, a morte dele causa alívio generalizado. Basta ver as cenas que chegam dos Estados Unidos após o anúncio da morte, de comemoração varando a noite, e agora camisetas, copos, enfim, tudo com imagens dele, o carimbo de morto, justiçado finalmente, enfim, né, que é algo bem profundo do próprio fato de ser americano, me parece. E aí, essa cultura, ela tem legitimidade jurídica? Bom, como é que você vê isso, Clarita? Tudo que é real é racional? Bom, partindo do sentimento, o sentimento de euforia, enfim, de conclusão psicológica, né? De um capítulo muito doloroso da história americana que ficou aberto a partir de 11 de setembro. Eu acho que para a comunidade internacional como um todo, houve um sentido de desfecho. Agora, a pergunta tratava principalmente do sentimento americano, mas não exclusivamente. Você, Azeda, havia abordado a questão da Angela Merkel ter se manifestado, ter questionado a legitimidade da ação e a morte de Bin Laden, né? Nas circunstâncias. Nas circunstâncias. Né? Mas, na verdade, o que eu tenho visto na imprensa internacional é um pouco uma contradição da comunidade europeia, das comunidades, dos países, das autoridades em torno do tema, né? Segunda-feira, os presidentes do Comitê e do Conselho Europeu, numa nota verbal à imprensa, manifestaram que sentiam alívio em nome da União Europeia, porque, enfim, o mundo estaria mais seguro sem Bin Laden, né? Em seguida, houve uma saraivada de perguntas a respeito de se, obviamente, eles consideravam a ação legal ou ilegal. Eles simplesmente não abordaram esse tema. Uma política bem, digamos, pragmática de não pergunte
eu não digo. Você não pergunta e eu não falo. Eu não abordo esse tema que é espinhoso e que é incômodo. Você, logo no começo do programa, levantou uma questão que eu acho que é importante a gente retornar a ela, que é a seguinte, é que se houve ou não abuso da força, se o governo norte-americano, Obama, abusou, exorbitou na decisão de matar o Obama, que isso só ficaria claro se divulgasse uma ordem de execução. Quer dizer, se houve uma ordem de execução, aí pode-se avaliar efetivamente se houve ou não abuso, né, da força. Vamos supor que existe essa ordem de execução, como aparentemente, pelos fatos que estão surgindo, a gente pode concluir, né? E que o governo norte-americano resolva assumir essa decisão, que não aconteceu até agora. Eles estão ali ainda no lusco-fusco das coisas que não ambíguas, né? O que poderia acontecer? O Obama disse, não, eu mandei executar o Bin Laden. O que poderia acontecer do ponto de vista jurídico? Os Estados Unidos poderiam, se houvesse interesse nesse sentido político, serem denunciados. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ele manifestou uma euforia, um entusiasmo assim, desproporcional e talvez até não muito salutar, né, em função do cargo que ele ocupa, quando soube da morte de Bin Laden, né? Mas não há essa vontade, muito embora haja assim, uma crítica que reverbera, uma questão, uma série de sinãos e de pontos de interrogação no ar, não se vê que, essa polêmica gerando um questionamento mais profundo. Quer dizer, não há um ambiente institucional favorável a isso. Nem político, é muito difícil. Mas há muitas críticas em relação a isso, partindo de organizações de esquerda, personalidades que têm um sentimento anti-americano. A própria Human Rights Watch, que é uma organização internacional independente, ela se manifestou no sentido de que é muito cedo para avaliar se houve ou não ilegalidade. É claro, sempre é preciso haver uma investigação. Agora, as nossas suspeitas são essas mesmo, até em função da forma e do timing com que esse corpo desapareceu, como desapareceu, por que não foi apresentado a público, por que não se deu esse alívio, digamos assim, ou essa satisfação, não alívio, não é isso, mas uma satisfação aos pares, né, aos afegãos, aos paquistaneses, de que de fato aquele líder havia morrido. Uma autópsia poderia Exato. Facilmente constatar a execução, né? Exato. E essa é a dúvida, né? Ou a certeza, né? Porque pelos fatos cada vez mais as pessoas são levadas a acreditar de que houve de fato uma execução. A pergunta então com relação à legalidade, à legitimidade de uma decisão como essa e da execução em si, vamos dizer assim, dependeria muito de uma reação desfavorável da comunidade internacional, é isso? Exatamente, uma vontade política de encarar esse tema que é espinhoso, né? Porque invariavelmente, quando se trata de temas na zona cinzenta, né, temas de limite, em geral se abre partidarismos, né, digamos assim, um certo maniqueísmo. Algumas pessoas críticas à ação norte-americana temem serem rotuladas como protetores ou simpatizantes do terror, né? Ao passo que as pessoas que são adversas, são aversas ao terror, também são rotuladas de pró-americanas. É muito complicado em questões assim tão polêmicas ter a serenidade necessária para avaliar de fato, né? Para se criar uma massa crítica com a profundidade necessária para se levar esse assunto a uma análise mais rigorosa, mais serena. Professor Vidigal, o que você acha aí, com um olhar não jurídico? Eu considero que prisões irregulares, tortura para obtenção de informações, assassinatos seletivos, como o baralho da época da invasão do Iraque, são parte do jogo, parte da guerra, parte dos conflitos.
e que a comunidade internacional ela anseia por um mundo mais equilibrado e mais justo, defende enormemente as regras do direito, gostariam de que as coisas ocorressem de maneira transparente, mas a realidade não é assim. Agora, há, por parte do governo norte-americano, um embasamento no direito interno, que dá a legalidade do ato.